Gente querida, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Café com Terapia. Damos graças a Deus, bendizemos aos céus por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, mais uma oportunidade de sermos felizes. A gratidão que a gente tem por mais um novo dia, por mais uma nova oportunidade de viver e construir a nossa realidade, nós vamos emanando energias positivas e tudo isso vai se expandindo diante do universo. Tudo que nós emanamos para o universo nos emana de volta. É um ímã. Então, o que você está emanando para o universo quando você acorda? Você tem agradecido? Qual que é o teu primeiro pensamento ao acordar? Qual que é a tua primeira palavra ao falar, ao acordar? Tudo isso vai trazer pensamentos, sentimentos e energias para você. Então faça o movimento do acordar com alegria, do acordar com positividade, do levantar da cama assim, com motivação de construir um dia feliz, um dia alegre, um dia positivo. Não um dia de negatividades, um dia de peso, um dia de reclamações. Se você já acorda e começa a reclamar, ou já começa a pensar que vai ter que ir para o trabalho e você não gosta do trabalho, imagine a energia que você está atraindo para você. Comece a fazer um movimento totalmente oposto de fazer o bem, da positividade, do agradecer, de perceber que você tem um trabalho. Porque se você não está gostando dele, se você não gosta das pessoas que trabalham contigo, se você não gosta do teu trabalho, é momento de mudança. É momento de você buscar algo diferente. Mas vai partir por você. Vai partir de você esse movimento. Então faça por você. Como que nós vamos atrair coisas boas, mudanças, se nós acabamos procrastinando decisões, nos acomodando de fazer movimentos e simplesmente a gente quer um milagre? Não, o milagre somos nós mesmos que criamos através dos nossos passos, das oportunidades que a gente vai bater na porta, daquilo que a gente começa a expandir na direção dos nossos objetivos. Então o milagre ele vem sim de Deus, mas através de nós. Então não adianta nós querermos que Deus faça um milagre se a gente não faz a nossa parte. Que a gente possa fazer a nossa parte todos os dias. De orar, de meditar, de sermos pessoas boas, mas também de correr atrás dos nossos objetivos, de nos colocar diante do universo com muita harmonia e fazer de cada novo dia um dia feliz. Hoje é terça-feira, hoje é dia 12 de agosto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, quem realmente quer ser tudo que nasceu para ser. Quero já dar bom dia para a Nair, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Olha ali, a Nair acordou cedo hoje, Nair. Então, seja muito bem-vindo e quem estiver ao vivo, vai dando seu bom dia, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos. E se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, porque é muito importante para que a gente compartilhe a positividade. Então, faça o bem para as pessoas, faça esse movimento. Está saindo de casa daqui a pouquinho, encontrou pessoas na rua, dá bom dia para elas. Se encontrou com alguém na parte da tarde, dá boa tarde, dá boa noite. Faça esse movimento, sorria para as pessoas. Não seja aquela pessoa emburrada, aquela pessoa que simplesmente não olha para o lado, não olha para nada. Faz um movimento de olhar para a vida, de olhar realmente para frente e construir um dia feliz. Não só o teu, mas o das pessoas que você convive. Quando você dá bom dia, as pessoas te respondem bom dia. Você está desejando um bom dia para o outro. E tudo que você deseja para o outro vem para você novamente. Então, observa o que você está desejando para o outro. Você desejou, volta para você, é um bumerangue. Você joga o bumerangue lá para o outro e ele volta para você. Então, sentimentos, palavras, movimentos, tudo que você está projetando para o outro, isso também retorna para a tua vida. Muito importante nós observarmos isso. Nós analisarmos a lei da atração, ação e reação diante da nossa vida. Aquilo que acontece, aquilo que a gente faz. E nós temos a responsabilidade de criar nossa realidade.
cocriação que tanto é comentada, que nós criamos a nossa realidade, ela vem pela parceria com Deus, através da fé, através dos nossos objetivos. A fé, ela faz parte da lei da atração, porque é o acreditar. Você acredita que você é merecedor. Você acredita que você vai receber tal coisa, que você vai conquistar, que você vai conseguir. Isso é ter fé. Mas muito mais é compreender que existe um Deus, um Criador, existe uma forma de vida inteligente totalmente superior a nós, que está ao nosso lado e que nos ajuda diariamente a evoluirmos na nossa trajetória. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Compreender que nós temos duas pernas, nós temos os nossos pulmões, somos nós para nós respirarmos, nossas pernas somos para nós podermos andarmos, nossa boca é para nós comermos, nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta eu querer, eu quero ir para tal lugar, mas se eu ficar fechado dentro de casa, esperando que o milagre, ou que a cidade, ou que aconteça alguma coisa que venha na minha direção, isso não vai ocorrer. Eu preciso me movimentar, eu preciso ir atrás, ou vou de ônibus, vou de carro, vou pedir carona, faço os movimentos que são necessários, faça o movimento então por você, pela tua vida. Assim nós construímos um dia feliz, um dia com gratidão, um dia com leveza, um dia com muita positividade. E hoje nós vamos falar sobre Deus. Deus, o que é Deus para você? É 7/7, abençoado seja. Abençoado seja o nosso dia, abençoado seja a nossa semana, seja um dia e uma semana repleta de positividade na nossa vida. Quem é Deus para você? Deus é uma figura, Deus é um homem, Deus é uma energia, é um ser extraterrestre. Quem é Deus para você? Você já parou para pensar quem é Deus? A essência divina do Criador, nós aprendemos ao longo da nossa infância, faz catequese, faz escola dominical, escola sabatina, Conforme a linha do cristianismo, nós vamos absorvendo uma imagem de Deus, de um Senhor sentado no trono, que está lá julgando as pessoas. Um senhor idoso, sentado no trono, muitas vezes com uma varinha na mão ou fazendo anotações daquilo que acontece na nossa vida. Quero dar bom dia para a Vivi, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Abençoado seja o nosso dia. Então, nós vamos criando uma imagem, uma personificação de Deus que coloca um Deus totalmente raivoso, brabo com a humanidade, aonde o pecado, tudo é pecado. Não se pode fazer nada que é pecado. Não se pode fazer isso porque é pecado. Será que foi Deus que determinou isso ou foram os homens a partir das suas próprias convivências e vivências que foram decretando situações? É claro que quando a gente vai olhar lá o livro de Deuteronômio, os 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nós vamos ter aonde Deus coloca leis para a humanidade. Leis que nós hoje seguimos. Temos o Código Civil, o Código Penal, legislação trabalhista, temos a Constituição. Então são várias leis que hoje estão em vigor no Brasil e no mundo, leis nacionais e internacionais. Da mesma forma, na época, Deus colocou limites para a humanidade, por conta para que todos ocorressem o quê? O respeito, ocorresse sim a ética. Mas Deus não impôs os limites de uma forma punitiva, mas de uma forma orientativa para realmente perceber quem é uma pessoa boa, do bem, e quem é uma pessoa que tem tendência a praticar o mal, a maldade, e ser punido
para que aconteça um arrependimento. Porque quando Deus cria o homem, a mulher, simplesmente eles são livres. Totalmente livres. E Deus dá uma única palavra para eles. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tu pode fazer tudo que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Tudo. Vocês só não podem comer o fruto. E o que acontece? Vai lá, Adão e Eva, e comem o fruto. É uma parábola, né, a história da criação. Mas é interessante nós observarmos que muitas vezes o fato punitivo de você proibir, a proibição, faz com que realmente a essência da pessoa vá demonstrar se ela é da luz ou se ela é das trevas. Porque é através das ações que você vai conhecer uma pessoa. Não é aquilo que ela fala, mas é aquilo que ela faz que demonstra o interior dela. Não é aquilo que ela fala e demonstra para a sociedade. É aquilo que ela faz diante quando ela está sozinha no seu próprio coração. Seus pensamentos, seus sentimentos. E ali, né, Deus falou, não coma a árvore do fruto. Vai lá e come a árvore, foram lá e comeram. Não podia fazer tudo, mas eles foram lá e comeram. A única coisa que Deus disse que não podia fazer. Então, nós fomos crescendo, vendo uma imagem de Deus, punitivo, perseguidor, até que vem Jesus e traz uma imagem mais do Cordeiro de Deus, aquele que se sacrificou, aquele que está à direita do Pai, aquele que intercede, aquele que deu a vida pela humanidade. Então Jesus traz uma imagem de Deus amoroso. Enquanto o Velho Testamento é um Deus mais punitivo, um Deus que persegue, um Deus que manda matar, o Novo Testamento Jesus vem para trazer o perdão, trazer o discernimento, a alegria, a paz, a serenidade. E como nós formos absorvendo isso ao longo da vida, nós fomos criando uma imagem de Deus. Alguns trazem Deus como um velhinho, outros trazem Deus como uma grande energia universal, outros trazem que Deus é da mesma forma que o próprio Cristo, o próprio Jesus. Então são várias formas, culturas, várias manifestações que se manifestam diante de nós, representativas como Deus. Mas quem é Deus para você? Quem é Deus para você dentro do teu coração? Quero dar bom dia para Leila, que está aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Quem é Deus diante de ti? Quando a gente fala de Deus, a gente fala de espiritualidade. Porque Deus, ele é a própria espiritualidade. Ele é a própria essência espiritual cósmica que habita o todo. É isso que eu acredito. Eu acredito sim que Deus, ele tem a sua personalidade espiritual, mas ao mesmo tempo que essa personalidade ela habita o todo. É como uma célula nossa, a mais pequena das células do nosso corpo. Essa célula ela faz parte de nós. Ela é nós. Então ela faz parte de nós. E Deus na mesma essência. Nós possamos daqui a pouco ser pequenas células diante de Deus. Pequenas partes do Criador. E o Criador ser o todo. Eu acredito nisso. Acredito que Deus é o todo, mas ele tem a sua personalidade. Mas o nome que nós damos para Deus é o nome do teu coração. Você pode chamar de Deus de Jesus, Buda, Ganesha, Shiva, Brahma. Dentro do hinduísmo, o Deus criador é o Brahma. Não é a cerveja, é o Deus. Então, Brahma, Vishnu, Shiva. Brahma, o criador, Vishnu, o preservador e Shiva, o destruidor. Dentro do catolicismo, do cristianismo, do protestantismo, nós temos a Trindade também, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aonde é trazido que Deus, ele é o Pai, é o Criador,
é Jesus, o Filho, e é o Espírito Santo, uma consciência universal de conhecimento, de expansão e de alegria. Então também existe a Trindade. E da mesma forma que a Trindade são 3 personalidades separadas, eles são 3 personalidades unas, juntas, dentro do próprio ser. Talvez nossa mente, nossa consciência, ela não consiga absorver e compreender essas questões. Como que 3 é um e passa a ser o mesmo espírito, o mesmo entendimento? Da mesma forma que quando você entra num relacionamento, você não é mais um, você é 2. Quando você tem filhos, você não é mais um, você é 2, 3, você tem a tua esposa, teu marido, teus filhos. Vocês passam a integrar uma grande família e uma conexão totalmente direta espiritual. Então isso é Deus. Isso é vivenciar a essência do Criador. Quando nós nos conectamos a uma fé livre, sem dogmas, sem crenças, sem punições, sem o medo de ser jogado no inferno. O inferno ele existe, somos nós que criamos. Céu e inferno é a nossa própria vida e existência que vai determinar. Se nós vamos para o céu, vamos para as colônias espirituais, vamos para lugares bonitos, ou vamos passar temporadas no umbral, lugares mais densos, mas pelas nossas ações na Terra. Deus não vai olhar para ti e vai te dizer, olha fulano, tu não pagou o dízimo, tá aqui, tu não pagou o dízimo, vai para o inferno. Não. Deus não é um ser assim. Deus não vai dizer, você não foi na missa, você não foi na igreja, vai para o inferno. Imagine se Deus fosse assim. Deus é misericordioso. Porque por mais que a pessoa tenha feito a pior das coisas, Ele sempre traz que o arrependimento verdadeiro acontecendo, a pessoa ela é transformada. Tem muitos casos que a gente viu e vê na televisão, vê em filmes, relatos, histórias reais, de coisas muito pesadas que acontecem. E a gente diz, nossa, essa pessoa não tem salvação. Mas Deus sabe que independente daquilo que a pessoa tenha feito, por mais grave, mais pesado, se essa pessoa se arrepender do próprio ato e buscar entregar o coração à espiritualidade, acontece sim um arrependimento e um perdão. Mesmo que seja um perdão diante desta vida, mas na próxima, com certeza, a ação e reação ela vai acontecer. Porque tudo que a gente fez nesta vida, isso vai ficar reverberando e acontece aqui ou numa próxima. Para que a gente passe pelas mesmas situações que nós causamos e sentimos na pele a questão do nosso espírito a vivenciar aquilo que ele provocou, aquilo que ele fez. Então, Deus é uma consciência. Viver essa consciência com Deus é estar presente na nossa própria vida. Olhar no espelho e perceber Deus diante de nós. Perceber Deus em nós. O que está escrito? Que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando nós nos olhamos no espelho, nós estamos enxergando Deus. Quando você olha teu pai, tua mãe, você está enxergando Deus. Quando você enxerga os animais, você está enxergando Deus. Quando você olha para a natureza, você está enxergando Deus. Quando você vê teus amigos, quando você vê um morador de rua, você está enxergando Deus. Olha a Deus nos pequenos detalhes. Não em templos, não em grandes catedrais. É claro que ali existe uma comunhão, uma egrégora de pessoas que buscam dentro da mesma energia se conectar com o divino. Mas nós podemos encontrar Deus na esquina pedindo uma esmola para compreender qual que é a nossa ação em relação ao próximo. Então que a gente possa vivenciar uma espiritualidade, uma fé de forma harmônica, livre,
sendo Deus para você aquilo que Ele é. Se você tem uma fé católica, evangélica, protestante, espírita, da Umbanda, do Candomblé, que você possa vivenciar essa fé, porque isso é vivenciar Deus, é acreditar. E muitos casos de pessoas que hoje dizem não acreditar em Deus, na espiritualidade, é por conta de um grande trauma que aconteceu em suas vidas. Nós observamos pessoas que, entre aspas, brigaram com Deus. Quando nós aplicamos reiki, fizemos reiki, a gente aplica o reiki aqui no chakra coronário, e muitas vezes esse chakra está tão fechado, e depois de fazer a harmonização, o equilíbrio, converso com a pessoa e pergunto como é que está a espiritualidade dela, como é que está a conexão dela com Deus. E muitas vezes a pessoa me diz, eu estou afastado, não rezo mais, perdi a fé. E a briga com Deus é uma briga conosco. É uma briga de nós simplesmente confiar, entregar. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente viver a vida que a gente deseja. A vida que a gente realmente quer. Atraindo a positividade, a alegria, a saúde, prosperidade, mas também simplesmente sem fazer nada. Porque é o livre-arbítrio. Nós temos isso. Posso simplesmente ficar na minha casa, de braço cruzado, não quero saber de espiritualidade, vou viver meu trabalho, faço certinho, sou uma pessoa boa, tá tudo bem, tá tudo certo. Você tem o teu livre-arbítrio. Da mesma forma que Deus deu o livre-arbítrio para os anjos. E nós conhecemos a história que teve um anjo que se rebelou, levou 1/3 dos outros anjos com ele e foi expulso do céu. E por que ele foi expulso? Porque ele se rebelou? Porque ele não concordava com Deus? Não, não era por isso. É porque ele tentou assumir à força o trono de Deus. Ele tentou impor algo impositivo. E aí ele foi expulso. Mas Deus não destruiu ele. Deus poderia, tu vai querer meu trono, tu vai me rebelar, tu está querendo, causou um motim aqui. Deus poderia ter simplesmente destruído, apagado ele para sempre. Num estalar de dedos, num desejo de Deus, ele ter desaparecido. Mas Deus deixou que o livre-arbítrio acontecesse. Tanto que ele foi expulso para ele viver a vida que ele queria. E muitas vezes nós somos expulsos de nossas próprias consciências e a gente acaba se rebelando contra Deus. Se rebelando contra os ensinamentos, contra as vontades e contra a nossa intuição. Isso é se rebelar contra Deus. E quando a pessoa tem uma situação muito grave de doenças, de perdas na família, e por mais que ela tenha rezado, feito novena, feito movimentos espirituais, e aquilo, numa visão física, não deu resultado. A pessoa muitas vezes desencarnou, a pessoa está acamada, ela pode não ter um resultado físico, porque era aquilo que a pessoa precisava passar fisicamente. Mas a nível espiritual, criou totalmente uma egrégora perfeita de recebimento dessa pessoa no plano espiritual, de auxílio numa enfermidade, de abertura de caminhos diante de uma situação negativa. Mas cabe a compreensão disso. E se nós não compreendermos, a gente, entre aspas, briga com Deus, acha que a culpa é toda de Deus e simplesmente não queremos mais conversar com Ele. E Ele fica ali, no nosso coração, disposto a conversar conosco todos os dias. Então, compreenda uma frase: nada é punição, tudo é evolução. E por mais que momentos difíceis aconteçam, Jesus está conosco para nos ajudar a carregar essa cruz. E lembra da história de Jó. Jó perdeu tudo, mulher, filhos, terras, por conta das provações. E depois que ele passou por esse processo, Deus abriu oportunidades de volta e devolveu tudo isso para ele.
Então, um problema na nossa vida, um obstáculo na nossa vida hoje, não é uma punição, é uma evolução. Precisamos sim, muitas vezes, ser maduros, mas também buscar pessoas ao nosso redor com histórias, com motivações e com palavras que nos ajudem a acordar. E a perceber que Deus não é o cruel. Deus não é um menininho nos tratando como uma fazenda de formiga. Não. Deus se preocupa, Deus ama e Deus nos deseja ver com saúde, com prosperidade, com alegria. Então que a gente possa vivenciar isso todos os dias da nossa existência. Então se olhe para dentro de você e perceba Deus. Se você está brigado com Deus, se você não quer conversa com Ele, busque compreender que, por mais que você não tenha conversado com Ele, Ele conversa com você. Olhe os pontos positivos, olhe cada amanhecer, porque é Deus se mostrando através de ti. E ouça a tua intuição. Ouça a tua voz interior. Ela não erra, ela não mente. É Deus conversando contigo a cada novo segundo. E nesse momento te convido a nós falarmos com Deus, independente da tua fé, independente da tua crença. Buda, Ganesha, Shiva, Brahma, Javé, Yahvé, Jesus, é Deus, é uma essência universal. Feche os teus olhos, curve sua frente e que a gente possa juntos fazer essa oração. Senhor Deus nosso Pai, por Jesus, por todos os seres de luz, mestres ascensionados, todas as raças extraterrestres que a Ti também olham, pois você é o Criador de tudo, nós entramos em Tua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia em nossas vidas. Que possa ser um dia alegre, feliz, produtivo, de muito trabalho, prosperidade, saúde, amor e bons sentimentos. Que possamos exercitar a nossa espiritualidade olhando para Ti, nos aproximando cada vez mais do Teu coração e podermos estar de ouvidos abertos a Te escutar sempre que falar conosco. Diante de toda essa gratidão e esse amor, Te peço, Senhor Deus, que abençoe a todos que estão me assistindo ao vivo nesse momento e a todos que vão assistir na gravação. Que todos possam ser abençoados, felizes, prósperos, em nome de Jesus. Amém e amém. Brilha a prosperidade, brilha a alegria, brilha coisas boas na nossa existência, brilha o melhor. Quando você realmente deseja que o melhor brilhe, que o melhor realmente se construa, você constrói um dia repleto de oportunidades. Então, olhe no espelho, veja Deus em você. Veja a essência crística em você. Veja que nós somos parte de uma grande família universal. Não só terrena, mas galáctica, estelar. Nossos irmãos extraterrestres, os seres de luz, os mestres espirituais, várias formas espirituais de vida, e todas sim estão conectadas na mesma centelha divina, fazem parte do mesmo grupo, que é Deus, que é o Criador. Então que a gente possa vivenciar essa fé, essa espiritualidade de forma livre, fazendo a nossa parte, com fé, com gratidão, com amor, com leveza. Hoje, quando você olhar para as pessoas, quando você conversar com as pessoas, veja Deus dentro delas. Veja que Deus está em cada detalhe. Deus se manifesta para você em cada forma de vida. E a vida está em tudo. E quando uma pessoa desencarna, existe a vida do espírito. O espírito está vivo. Então a vida, ela não padece. Ela só simplesmente continua num processo de evolução. Um lindo dia para você, repleto de muita luz, de muito amor, de muita positividade. E eu te peço que você curta, que você mande aviãozinhos. E amanhã, 7 horas da manhã, eu estou de volta no Café com Terapia. Café com Terapia de segunda a sexta, das 7 às 7h30. Hoje, 8 horas da noite, tem live. A Márcia e eu vamos estar juntos
falando sobre a mandala da virada. Quer dar uma virada na tua vida? Quer trazer movimentos? Chegou a hora de fazer a mandala da virada. Então venha conhecer, compreender o que é a mandala da virada, o que a radiestesia radiônica pode te ajudar através disso. Então hoje, 8 horas da noite, live aqui no Instagram. E até amanhã, 7 horas da manhã, eu volto no Café com Terapia. Muita luz, muito amor e brilha prosperidade.